1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios 4, nós vamos ler apenas os 2 primeiros versos. A Bíblia possui algumas analogias à igreja de Jesus como um todo e como seus membros de modo geral. A igreja já foi comparada nas Escrituras, por exemplo, talvez a comparação mais famosa é a noiva de Cristo, né? Que diz respeito à relação que temos com Jesus. Também já foi comparada a um prédio. Nós somos edifícios, ou somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Então o prédio diz respeito a algo que é edificado e que é habitado pelo Espírito Santo. Também Paulo compara a igreja, no texto de 1 Coríntios 3, a uma lavoura. Vós sois lavoura de Deus, né? Comparado a algo que precisa ser saudável, algo que precisa crescer. Mas agora, cada crente vai ser comparado a um determinado tipo de função, de pessoa, de trabalho ou serviço, tá? E eu quero falar sobre isso, sobre o fato de sermos despenseiros de Deus. Despenseiros, né? Não é que dispensa Deus não, tá? Mas é administradores, ou os que gerem a dispensa, o armazém, né? As dádivas do Senhor. Acompanhe comigo a leitura, que diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Olha só que coisa maravilhosa, hein? Você é um despenseiro de Jesus. A analogia aqui está conectada a ministro de Cristo, despenseiro dos mistérios de Deus, alguém que administra algo. A palavra despenseiro ali tem a ver com aquele servo. Nós não temos essa função mais necessariamente, mas seria o capataz da fazenda, seria o gerente, ou o mordomo principal, o mordomo-mor de uma casa, ou enfim, de toda uma fazenda, né? Então essa é a palavra. Aliás, a palavra despenseiro ali é uma palavra no original que gera a nossa palavra economia. Oikomenos, né? Oikos de casa e o menos ali de um administrador da casa, né? Então, essa é a ideia, o despenseiro é um administrador. Mas o que nós podemos aprender com esta analogia, com essa ilustração? Eu quero retirar desse texto 3 aplicações para a nossa vida, que eu creio que são cruciais para nós, como despenseiros de Jesus. A primeira delas é que aqui está descrito uma função. Ser despenseiro é uma função, ou ministro, né? Qual que é essa função? É a função de uma espécie de um transportador, né? Como eu falei, ele é um administrador, organiza e administra os recursos. Então, teoricamente, se falta alguma coisa, no final das contas, a culpa é do gerente. Você chega na loja, você que já foi ou deseja ser gerente, saiba disso. Você chega na loja, não tem aquele produto, a culpa é do gerente. Por quê? Porque ele deveria saber, né? Mais ou menos assim, alguém tem que ser culpado. O administrador da casa, pensando em casa aqui como uma grande fazenda ou algo assim, é aquele que vai cuidar dos recursos, para não faltar, para ser bem distribuído, para ser bem organizado, e de fato ele distribui de maneira equivalente, para que um não tenha muito, o outro não tenha pouco. Jesus inclusive conta uma parábola de alguém que teria essa função, um certo administrador, que é infiel, que começa a bater nos conservos dele, que começa a festejar, e quando o senhor da casa chegasse, ele ia se ver com o senhor da casa. Talvez você lembre dessa parábola de Jesus. E ele é o que vai lá na despensa e retira o que é necessário para distribuir. Portanto, a função do despenseiro é ser um transmissor, um instrumento. O gerente, especialmente pensando na função aqui, daquela época, que às vezes era até um escravo, tá certo, um escravo com grande liberdade sim, mas ainda na função de um escravo. Ele não tinha nada, os recursos não eram dele, eram do patrão, tal como talvez um gerente hoje, né? Mas ele administra tudo. Então, um despenseiro é alguém que serve, que está no meio do caminho, que é um instrumento, um transmissor. Se nós nos enxergarmos assim, a gente vai perceber que tudo que nós temos que dar para os outros, ministrar aos outros,
dispensar aos outros, não vem de nós, não vem da nossa dispensa. O apóstolo Paulo, quando escreve o Novo Testamento, talvez você diria assim, que cara fantástico, de fato, ele devia ser mesmo. Ele fala assim, não que nós tenhamos capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus, que nos fez ministros do Evangelho. Várias vezes o apóstolo Paulo fala assim, eu que fui segundo a graça de Deus, em outros locais ele fala, segundo o dom que me foi dado, ministro de Deus. Por quê? Essa percepção é de que você é apenas aquele que faz a passagem. Nós somos a logística de Deus para o mundo. Nós somos do serviço de entrega, ou seja, um instrumento de Deus. Nada que nós ministrarmos deverá ser para a nossa glória. Nada que nós abençoarmos os outros deverá ser por nós, por nossas capacidades. Talvez você diga assim, não, mas Deus trabalha com minhas capacidades. Ele dá o dom, mas eu tenho o talento. É verdade, mas até o seu talento deve ser para reconhecer a glória e a grandeza do Senhor. Pense aí quantos talentos que estão jogados fora no mundo, ou que mesmo reconhecidos, servem apenas para si mesmo, para tirar os outros do caminho do Senhor, talvez. Mas tudo que nós temos é apenas transmissão, né, daquilo que Deus tem nos dado. Por isso que eu perguntei no começo do culto, o que Deus te deu? O que você tem? Agora, tem uma coisa interessante sobre alguém que dispensa a graça e os recursos do Senhor. Sabe o que é? Não tem como você ser despenseiro de Deus se você não estiver cheio daquilo que você vai distribuir. Não tem como. A dispensa de Deus não é administrada de modo impessoal. Quero repetir isso, a dispensa de Deus não é administrada de modo impessoal. Ou você recebe, absorve, fica cheio e aí transborda, ou você não é instrumento de Deus para os outros. Percebe? É igual alguém que vai trabalhar em algum ambiente que se suja fácil, né? Às vezes você vê aquelas pessoas trabalhando com alguma sacaria, que é talvez de farinha, de grãos, e no final do dia está todo sujo daquilo, né? Daquele pó. Ou uma pessoa que vai trabalhar pintando, fazendo pintura. Eu mesmo sou ótimo para me pintar. Eu primeiro me pinto, para ver se a tinta funciona mesmo, depois eu vou pintando as paredes, né? Então, alguém que trabalha com pintura, não tem como, no final do dia, não estar com uma mão meio pintada, um dedo de um pé, a calça tem que ser uma calça mais velha, porque vai se pintar, porque você está administrando aquilo para algum lugar, vai respingar em você. Conosco é diferente, aliás. Primeiro a gente transborda disso, depois a gente administra aos outros. Você, no reino de Deus, você não dá apenas daquilo que você tem, você dá daquilo que você é, daquilo ao qual Deus te transformou para ser. É interessante, né? Talvez seja a mesma dinâmica do fruto. A árvore, ela é uma dispenseira de fruto? Sim, ela dispensa fruto, ela distribui. Mas como que ela faz isso? Pelo que ela é. Que a gente fala assim, não, vamos cortar esse galho aqui, vamos colocar em outro lugar, fora da árvore, que ele vai dar fruto. Não. Ele tem que ser ele mesmo, saudável. E aí ele brota daquilo que ele é. Quer ver? Eu anotei alguns textos, vou pedir para transmitir aí para nós. Alguns estão lá em Colossenses 3. Dessa dinâmica, de que primeiro faz sentido em mim e depois vai para os outros. Colossenses 3,16. Olha só, nós temos que ser dispenseiros da palavra, né? Mas a palavra de Cristo faz o quê? Habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha só, a palavra de Deus nós temos que ministrar, não é verdade? Com cânticos, com ensinamento aos outros. Mas o que acontece primeiro? Ela habita em mim, abundantemente. O que eu dou? Eu dou daquilo que eu estou transbordando, né? A paz de Deus, nós temos que ser despenseiros da paz de Deus? Creio que sim, né? Vai para o 15, volta para o 15, aliás, né? A paz de Deus, para a qual também foi chamado em um corpo, domine os vossos corações. Nós somos chamados a viver essa paz, como um corpo. Mas o que ela tem que fazer? Ela tem que dominar o meu coração. Então, para eu dispensar, para eu doar aos outros, para eu ser ministro da palavra de Cristo, ser ministro da paz de Deus, ela tem que fazer parte em mim. 2 Coríntios 1, verso 5, eu acho esse texto fundamental. O apóstolo Paulo escreve
talvez a sua carta mais melancólica, mais íntima. E ele fala das aflições dele. Ele fala que ele foi consolado por Cristo. Eu vou ler o texto. As aflições de Cristo são abundantes em nós. Assim também, a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Ele está querendo dizer que a consolação que ele passa aos outros é aquele que recebeu primeiramente de Cristo. Vai para o 2 Coríntios 5, 18 e 19. Nós somos ministros de reconciliação. Se alguém está em Cristo, como eu falei, nova criatura é. Mas olha só, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quem que ministra reconciliação aos outros? Gente reconciliada. Você está percebendo a dinâmica da Bíblia? Você recebe, você é cheio e você transborda. Eu tenho de Jesus e aí eu passo para os outros. Então a pergunta é simples, é muito simples. O que as pessoas que convivem com você estão recebendo? E eu já sei a resposta, sabe o que é? Daquilo que está no seu coração. As pessoas estão sendo ministradas por você, daquilo que está no seu coração. Pode ser que quem convive comigo está sendo ministrado de amargura, de raiva, de angústia. Pode ser. Mas pode ser também que quem convive comigo está sendo ministrado de reconciliação, de restauração, de paz, enfim, de tantas outras coisas. Volta para o Colossenses 3 aí. Estou dando trabalho, né, para a Giovana. Mas coloca no 12. Olha uma boa, não é fórmula, né, mas uma boa coisa para lembrarmos. Se a gente quer ser despenseiro, revista-se como eleitos de Deus, olha, de entranhas. A palavra entranha ali é que esteja lá dentro, né? Misericórdia, benignidade é a amabilidade, né? Humildade, mansidão, longanimidade, que é paciência. Se você tiver recheado disso nas suas entranhas, então você vai ministrar aos outros isso. Como fazer isso? Como então ser dispenseiro dos mistérios de Deus? Como ser cheio disso? Bom, eu creio que você tem que ir lá na despensa. Vai na despensa de Deus. Pega um pouco de misericórdia, um pouco de bondade. Se enche toda manhã de um pouco mais da graça de Deus. Ora, lê a Bíblia, confessa pecado, abandona erros, busca o Senhor, pede perdão, reconcilia, e Deus vai te tornando dispenseiro. Por quê? Porque você vai recebendo isso, você vai sendo ministrado por Deus. Pode ser diretamente, pode ser através dos irmãos, através de alguém, mas aí você vai se tornando dispenseiro. Irmãos, eu creio plenamente que inclusive essa é a prova do verdadeiro e do falso cristão. O verdadeiro e do falso. Filipenses 4:9, Paulo diz assim: o que também aprendeste, recebestes, vistes e ouvistes em mim, isso fazei. Olha só, Paulo está sendo despenseiro. Vocês querem aprender mais de Deus? Olha para mim. Eu sou ministro. Novamente, né, eu vou lembrar que Paulo fala isso, que foi feito ministro de Cristo. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês viram e ouviram. Como que se Paulo dissesse assim, ó, aquilo que eu ensinei para vocês, mas depois que eu deixei o microfone, se bem que não tinha microfone na época, né? Quando eu sentei, e nas nossas conversas, quando a gente estava naquele momento de lazer, que eu estava relaxado, que eu não precisava mais fingir que era crente, mas se podia olhar para mim mesmo e podia ver quem eu era. Então, o que você aprendeu, recebeu, você viu, ouviu, né, de mim, façam isso. Olha só, e qual que é o falso, irmãos? Mateus 23, 3 e 4. Jesus vai falar do que o fariseu faz. Se o despenseiro, ele fala assim, olha para mim, eu recebi da graça de Deus e eu estou te dando. Olha, Jesus fala assim, observe e praticai o que eles dizem, mas não procedais com conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E olha o verso 4, o que os fariseus fazem? Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Irmãos, os fariseus eram assim. Colocavam uma lei pesada, um fardo pesado sobre os outros, mas não conseguiam carregar. E eu penso que às vezes nós, ao invés de despenseiros dos mistérios de Deus, transbordantes da graça, em que dizemos assim, olha para mim, a gente se torna um pouco fariseu. É fácil a gente ser fariseu, por exemplo, quando a gente está lá no mundo e finge uma cara de crente, que nós na verdade não somos.
Aí quando a pessoa sabe que você é crente, aí você fica mais santo. Aí a pessoa vai ter a impressão de que ela tem que ser daquele jeito para virar crente de verdade. Alguns impõem esses fardos pesados nos seus filhos. Olha, filho, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Tem alguns pais que dizem, filho, vai para a igreja, o pai não vai. Ué, é impor fardo aos outros que não quer carregar. Olha, irmão, vocês têm que orar, tá? E eu como pastor não oro. É o crente 6 horas, falei esses dias, né? O crente 6 horas por mim. Percebe? E eu acho que quem ministra aqui, aí é uma palavra a todo mundo que vem aqui à frente. Temos que tomar cuidado para a gente não se tornar fariseu. Olha, irmão, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Opa, peraí, primeiro eu tenho que pensar se eu faço mesmo. No mínimo eu tenho que dizer, irmãos, ora, tá? Eu quero reconhecer que eu não oro, mas eu vou, é o mínimo, né? O certo seria dizer, orem como eu oro. Ou conheçam da Bíblia como eu conheço. Não é verdade? É uma função dispensar daquilo que nós recebemos. Porque o contrário é ser falso. O contrário é colocar sobre os outros aquilo que eu não quero carregar e que eu não carrego. Interessante. A segunda coisa do ser um despenseiro é que ele, além de uma função, que é uma função que você faz com a vida, né? Ele também é um testemunho. O verso diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E para os homens nos considerar como ministros de Cristo, não tem fórmula mágica, irmãos. A gente pode fazer assim, fazer um planejamento de marketing, que está em alta, e não só nessa contra, mas a gente pode fazer o marketing que for, e de repente descobrir que a gente não é aquele marketing. Aí eu fico pensando, como que a igreja é conhecida hoje? Qual que é o testemunho que a igreja quer construir? Porque tem muitas possibilidades. A gente pode querer construir o testemunho de ser a igreja do momento, aquela que está bombando. Também não tenho conta, dependendo de como que ela está bombando, né? Não tenho conta. Entre outras coisas. Mas olha o que o apóstolo vai dizer aqui. Que os homens nos considerem como despenseiros de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente viva de um jeito que as pessoas digam assim, eu quero um pouco mais da graça de Deus, onde que eu vou receber? Ah, já sei, naquela igreja, eu vou lá. A hora que eu precisar um pouco mais do amor que vem de Deus, eu vou procurar aquele irmão, aquela irmã, sabe por quê? Porque ele é um despenseiro, ele transborda disso, ele está cheio. Quando eu converso com ele, eu não sou crente, mas quando eu converso com ele, eu percebo a bondade de Deus, percebo a amabilidade de Deus. Os homens nos considerar é diferente da gente impor algo sobre isso. Você já viu como que é quando alguém quer que as pessoas chamem ele disso? No mundo adolescente, normalmente tem apelidos, né? E às vezes até no mundo do trabalho, né? Mas alguns falam assim, não quero que me chame desse jeito. E é exatamente assim como vai virar o apelido daquela pessoa, né? Dizem, né? A gente dizia quando era adolescente, que quando a pessoa ficava bravo contra um determinado apelido, era esse apelido que ia pegar. E às vezes a igreja está brava, está querendo dizer, olha, a gente é assim, tem que chamar a gente disso. Na verdade, nós construímos o testemunho, que seja considerado, por quê? Pelo nosso viver, que nos considere gente que busca Deus, que dispensa a verdade de Deus no mundo cheio de mentira, que transborda da justiça de Deus, no mundo que basta você ligar a televisão, você vai ver injustiça. Gente que dispensa honestidade. Fala assim, pode fazer um negócio com ele, que ele é crente. Né? Tinha um pastor contando certa vez, ele é filho de pastor. Lá na década de 70, 80, o pai dele chegou numa determinada cidade e falou assim, chegou no comércio, né? Falou, não, eu sou pastor. Aí o cara que estava assim, do comércio não conhecia ele, falou assim, não, você é pastor? Tranquilo. Anotava no caderninho aqui, pode, sem problema nenhum. Você é pastor, sossegado. Aí ele se tornou pastor, já nos anos 2000, chegou numa cidade, falou que era pastor, não abriram o crediário para ele, nem com o CPF, né? Falou, não tem como abrir para o senhor aqui. E ele, claro, ele não acusou ninguém, mas ele falou, o que será que aconteceu? Nesses 20 a 30 anos de diferença, que não quiseram abrir para mim, nem eu dando meu CPF aqui, um crediário na loja. Irmãos, testemunho é construído pela nossa vida. Testemunho de honestidade, de
graça, de amor, de verdade, de justiça. Enfim, esse testemunho é um cumprimento do chamado de Abraão. Lembra quando Deus chama Abraão? Que é ali o nascente do povo de Israel, que vai se cumprir plenamente em Jesus e chega até nós. Deus chama Abraão falando assim: você sai da tua terra, da tua parentela, porque você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Olha aí, é um chamado missionário, aliás, né? Mas não é missionário só para quem vai para longe, é para a gente onde estiver. Ser uma bênção a todas as famílias da terra. E uma das traduções, eu creio que é isso, que nos considere como dispenseiros dos mistérios de Deus e ministros de Cristo. Que as pessoas, ao olhar para nós, ao se relacionar conosco, falam: esse povo é uma bênção. Talvez eu não sou crente, mas esse povo é uma bênção. E a terceira característica dos despenseiros é o quê? Requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Ser dispenseiro, então, é uma função, é um testemunho e é um compromisso. Ser achado fiel. Eu perguntei, né, o que a gente gostaria que a igreja fosse chamada hoje. Mas e você? Você quer ser taxado do quê? Hoje em dia, quando a gente fala assim, esse é um crente bom, esse é um crente bom. O que ele é? Às vezes é alguém que tem uma boa aparência, que tem uma boa eloquência, fala bem. Olha o que a Bíblia está requerendo de um crente bom, vamos traduzir dessa forma. Ser chamado fiel. Ser chamado fiel. Ou seja, o compromisso do despenseiro é ser alguém de caráter. Fidelidade tem a ver com isso. Primeiro, aliás, que permanece no Senhor e na palavra dele, porque o mundo vai olhar para quem dispensa graça, amor, bondade, justiça de Deus e vai dizer assim: não seja mais assim. Vocês estão nos magoando, vocês estão nos machucando, ou vocês estão sendo muito exclusivistas por dispensar bondade, graça e verdade de Deus. Então você é fiel quando você permanece na palavra, quando você permanece no Senhor. E alguns são provados de uma maneira mais enfática e outros de menos, mas todos nós somos provados. Somos fiéis também quando a palavra permanece em nós. Ou seja, em um momento é quando nós falamos e nós não retrocedemos. No outro momento é quando nós vivemos. Somos fiéis no caráter. Fidelidade tem sempre a ver com quem você é. Um caráter aprovado. O dispenseiro é alguém que fala e vive, que não há disparidade, né? Distância no discurso dele e na vida dele com Cristo Jesus. E, portanto, para ser fiel, eu creio que eu preciso manter uma vida com Deus. Eu preciso caminhar com Deus. Como Paulo diz em outro momento, lá em Gálatas 5, 16, 17, que a gente tem que andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Haverá desejos, paixões, vontades e tudo mais, mas ser fiel é andar em Espírito, manter uma vida espiritual aprovada por Deus, ter um caráter aprovado. Um dispenseiro, então, é alguém que é reconhecido desse modo, que tem um compromisso com a fidelidade de Deus. Como eu falei, como que a gente gostaria de ser reconhecido? Tem tantos nomes bons para ser nos dado, mas o que importa é, no final das contas, chegar lá no céu e o Senhor não falar assim: olha, parabéns, hein? Você foi muito importante na terra. É isso que Deus vai falar, né? Olha, parabéns, você realmente, pastor Daniel, você foi o pastor master, tá? Tem o premium, tem o plus, você foi o master. Claro que tem outros maiores, mas tudo bem. Não importa isso. O que importa? A gente chegar lá e dizer assim: servo bom e fiel. Isso que importa. Sabe por quê, irmãos? Porque no final das contas, ser achado fiel, olha que é até estranho dizer isso. Os homens devem nos considerar dispenseiros, é verdade. Então nós temos que nos importar com o testemunho. Mas ser achado fiel não diz respeito aos homens, diz respeito a Deus. Então quem constrói o testemunho é até o próprio Deus, aliás. Que o Senhor olhe para você e diga: servo bom e fiel. Não fosse achado ainda, né? Está sendo achado, né? Fiel a mim. E aí? Você está com fidelidade na administração da dispensa do Senhor? Está com fidelidade na sua vida espiritual, no seu caráter? Isso é um despenseiro. Dispenseiro é aquele que vive, que transborda, ou seja, é a função de passar aquilo que recebe. O dispenseiro é alguém que testemunha de Jesus e é alguém que tem um compromisso de fidelidade. Por isso eu quero orar com você
e quero que você hoje possa sair daqui com esta perspectiva, talvez com esse desafio, com essa convicção de que você é chamado por Deus de ministrar aquilo que você tem recebido, ministrar aos outros, por causa da função que Deus colocou em você, que é ser um ministro, um despenseiro do Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Pai, porque podemos ser chamados filhos teus. E a tua palavra descreve aqui uma função, um tipo de serviço, que é o administrador dos recursos. É aquele que pega da despensa e passa aos outros, mas faz isso passando para si primeiro. Primeiro ele transborda da graça, transborda do amor, da cura, da restauração do Senhor, e aí ele ministra sobre os outros. Seja pregando aqui como eu estou fazendo, mas também e em especial vivendo. Ele ministra isso na sua casa, na sua vizinhança, nas suas amizades, no seu trabalho, onde ele está, porque ele está transbordando disso. Ah, Deus, transborda em meu coração e no coração de cada um aqui, Deus. Eu clamo em nome de Jesus. Também nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor. Queremos sim pedir para que os homens nos considerem assim. Mas, Senhor, primeiramente temos que olhar para Ti. Isso será um resultado, Deus, da nossa fidelidade. O nosso chamado e o nosso envolvimento com a palavra do Senhor é quem fará o nosso testemunho acontecer. Então nos ajude a ser fiéis. Certamente aqui, todos aqui serão, já foram, ou talvez até estão sendo tentados a não ser fiel. Seja no seu caráter, seja na sua pessoa, seja nas suas relações, seja no seu trabalho. Deus, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Eu sei que às vezes isso trará dificuldades para nós, mas requer-se de cada um ser achado fiel. E o mais importante para cada dispenseiro, cada ministro de Cristo, é ouvir dos teus lábios, Senhor, quando chegar na glória, servo bom e fiel. Queremos ser considerados sim fiéis a Ti, ó Deus. E tira de nós toda a infidelidade, seja ela qual for, para que a gente seja purificado pelo Senhor, como bons dispenseiros e bons ministros de Jesus. Obrigado por esse tempo, Pai. Também clamo, nos leve em segurança, para que a gente possa voltar para as nossas casas, tendo recebido da palavra do Senhor, podendo também ministrar aos outros, para a honra e glória do Teu nome.